Pessoal, hoje iremos continuar a nossa disciplina de Química de Alimentos com o tema sobre enzimas. Na aula passada, nós vimos que as enzimas são proteínas com características especiais. Que características especiais são essas? Elas têm a capacidade de acelerar as reações. Acelerar em 10, 100, 1000, 2 milhões, 1 milhão de vezes a velocidade de uma reação que não aconteceria na ausência dessas enzimas. Vimos também que as enzimas, por serem proteínas, a forma, ou seja, o formato, ele é importante para a enzima, pois haverá o encaixe do substrato específico, ou seja, da substância que vai reagir, que vai se transformar na enzima. Então, elas encaixam perfeitamente, como se fosse uma chave e numa fechadura. Por isso que se uma enzima ela sofrer algum processo de desnaturação, seja por calor excessivo, seja por um ambiente muito ácido, seja por um ambiente que tem muito sal, muito açúcar, e modificar o formato da enzima, ela não conseguirá mais se encaixar perfeitamente no substrato e a reação não irá acontecer. Vimos também que as enzimas, elas têm várias propriedades, certo? Entre elas, elas são biodegradáveis, propriedades. Elas também aceleram as reações, elas são sensíveis a faixas muito extremas de temperatura e de pH, ou seja, de acidez, entre outras propriedades. Nós vimos também fatores que podem influenciar na velocidade das reações que envolvem enzimas, ou seja, temperatura, a pH, a quantidade de substrato. Se tem mais substrato, a reação pode acabar demorando um pouco mais. Se eu tenho mais enzima, a reação acelera mais rápido. Nós vimos também que as enzimas elas não são consumidas no processo. Se a enzima se liga ao substrato, aí ela realiza a reação e transforma esse substrato em produto, libera esse produto e volta a se ligar a outra molécula de substrato. Faz a reação, libera o produto e volta para pegar outro substrato, se ligar a outro substrato. Bom, hoje nós vamos começar a falar de alguns tipos de enzimas. As enzimas, elas podem estar naturalmente no alimento ou ela ser retirada de um alimento ou de outra fonte da natureza e ser adicionada em um alimento para produzir o que eu quero. Por exemplo, você pega as enzimas das leveduras do fermento do pão, a Saccharomyces cerevisiae, você pega a levedura tem as enzimas dentro dela e ela vai fazer o processo de fermentação do pão, da cerveja e outros produtos. Há muitas possibilidades de obtenção de enzimas em grande escala. Os dois setores que mais utilizam enzimas são os setores de detergentes, dos sabões, né, de roupa, por exemplo, e também o setor de alimentos. Aí sim, essas enzimas elas podem já estar dentro do alimento, como por exemplo, as enzimas que nós falaremos em outra aula, que realizam o processo de escurecimento enzimático da maçã. Quando a gente corta a maçã, aos poucos, ela não vai ficando escura. Pronto, essa é uma enzima que está dentro do próprio alimento. Mas eu posso retirar a enzima de um alimento, de um local da natureza e adicionar outro produto. Como, por exemplo, é o que a gente faz para produzir queijo, certo? Uma das enzimas que fazem o processo de coagulação do leite para produzir o queijo, para separar o soro
do resto do material, as proteínas e as gorduras que vão formar aquela massa do queijo, ela vem de uma fonte externa, ou seja, uma fonte exógena ao leite, vem de outro local. As enzimas, elas apresentam preços razoáveis, porém, há algumas dificuldades de acesso a determinados substratos, tipos de reações e condições específicas para as reações e também algumas implicações legais. Existem vários grupos de enzimas, nós falaremos de algumas em específico e outras nós falaremos de grupos, por exemplo, as proteases, as lipases, as hidrolases. Hidrolases são as que fazem o processo de quebra de uma molécula com a liberação ou o consumo de uma molécula de água. As oxorredutases são um grupo de enzimas que realizam o processo de oxidação. E as isomerases, as que fazem uma modificação na forma estrutural das moléculas. A primeira que nós vamos falar são dentro das hidrolases, que são as mais utilizadas nos alimentos, nós temos o subgrupo das chamadas proteases. As proteases podem ser encontradas no estômago de animais, nas plantas e em micro-organismos. Qual o mecanismo de ação? Ou seja, como é que ela vai agir? Ela vai fazer a hidrólise, esqueci do acento, a hidrólise das proteínas, ou seja, ela vai quebrar as proteínas em grandes e unidades menores. E o objetivo, melhorar sabor, textura e o aspecto geral dos produtos. Como exemplos eu trouxe aqui hoje. Dentro do setor de leite e derivados, no processo de elaboração de queijo, uma enzima denominada quimiosina, ela vai, em substituição às proteases do fungo Mucormeia, realizar a redução do tempo de maturação de queijos duros e semiduros. Ou seja, você pode utilizar as enzimas de um micro-organismo, como por exemplo a do Mucormeia, porém você pode auxiliar o processo de produção do queijo adicionando uma enzima externa, como a quimiosina, que é de origem animal. E queijos duros e semiduros, por exemplo, o queijo parmesão. Temos outros exemplos. Nos produtos de confeitaria, elas podem agir na quebra das proteínas do glúten, que você vai ter um controle maior da viscosidade do seu produto e influenciando na manipulação da massa, da textura e aparência final do produto. Já nas carnes e derivados, nós temos a redução do tempo de maturação de alguns produtos cárneos e o aumento da maciez da carne com o uso, por exemplo, da papaina e da bromelina. A papaina proveniente do mamão e a bromelina, por exemplo, proveniente em grande quantidade do abacaxi. No caso da produção de cervejas, a cerveja que nós compramos no mercado, ela é translúcida, ou seja, ela não tem nenhum pedacinho de substância solta, como nós encontramos, por exemplo, no suco de caju caseiro, certo? Não há nenhuma substância solta, um pedacinho de substância solta. Esse tipo de bebida que tem alguma substância solta ali, proporciona turbidez, ou seja, você não consegue ver através do líquido. Se você pegar uma garrafa de cerveja, por mais que ela seja, por exemplo, a da Heineken, que é verde, mas você consegue ver do outro lado o que está acontecendo. Ela não é transparente, mas ela é translúcida, ou seja, não é turva. Então, essa retirada da turbidez, que acaba sendo natural em muitas bebidas, não só cerveja, mas também em alguns sucos, pode ser indesejada. E o que é que você pode fazer? Você pode retirar as substâncias que vão causar essa turbidez, que são proteínas, que são substâncias do grupo dos polifenóis, como os taninos, muito naturais de produtos de origem vegetal, utilizando, por exemplo, papaina para degradar essas proteínas
não formar sedimentos e não ficar turva. Pode-se utilizar também outras enzimas, tá? Aqui foi só um exemplo. Existe o grupo das lipases. O grupo das lipases, lip, lembra de lipídios, né? Relembrando que nós falamos em outra aula. Ase, quando se fala em ase, quase certo dessa substância ou desse grupo de substâncias ser uma enzima, tá? Então, lip de lipídios e ase de enzima. Elas têm como principais fontes esse grupo de substâncias o estômago de animais e micro-organismos, e ele vai fazer o processo de quebra dos trioacilgliceróis e formar substâncias menores, como os ácidos graxos soltos, diglicerídeos, glicerol, e essas substâncias podem ser precursores, ou seja, elas vão se transformar em substâncias que vão proporcionar um sabor específico, ou seja, é algo desejável, benéfico. Exemplos de aplicações de enzimas do grupo das lipases que são benéficas para o setor de alimentos. Nos leites derivados, ela vai realçar o sabor dos queijos, tornar mais acentuado o gosto dos queijos, vai realçar o sabor do leite nos chocolates e na panificação ela vai auxiliar na manutenção da textura dos pães, pois elas vão retardar, ou seja, vão atrasar aquele processo de retrogradação do amido. Lembra que o amido gelatiniza com a adição de água e temperatura, que é quando você leva a massa crua do pão para o forno. Depois que ele resfria e com os dias de armazenamento, o pão vai passando pelo processo de retrogradação, vai endurecendo o amido, o que pode gerar redução da maciez do produto. Então, você pode retardar, ou seja, ampliar o tempo que vai deixar de acontecer a retrogradação. E assim você terá pães mais macios, inclusive com miolo mais macio por mais tempo. Temos as enzimas específicas, como por exemplo as alfas-amilases. Como o nome já fala, lembra de amido, então elas vão atuar em cima do amido, e também do glicogênio, carboidrato de reserva vegetal e principal carboidrato de reserva animal, e vai liberar substâncias menores. Se eu estou quebrando, eu vou quebrar para produzir substâncias menores, tá? É encontrado, por exemplo, em micro-organismos, como os bacilos subtilis, o aspergillus, certo? E é aplicado, por exemplo, no setor de panificação, para aumentar a quantidade de açúcar que as leveduras vão utilizar. Aqui eu vou fazer uma observação. No processo de fermentação, o que é que acontece? As enzimas, elas são o fermento, ou seja, o micro-organismo, ele vai fermentar a massa do pão. Mas especificamente o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o carboidrato que nós temos, no caso, o carboidrato simples, que seria um disacarídeo, um monossacarídeo, uma sacarose, uma maltose, uma glicose, uma frutose, e ele vai pegar e realizar o processo de fermentação, ou seja, ele vai consumir esse material, esse carboidrato simples, e produzir um produto. E esse produto, por exemplo, na panificação, é o gás carbônico, por isso que a massa cresce de tamanho, que esse gás fica retido na massa, mas, por exemplo, um pouquinho de etanol, de álcool, que vai ser liberado da massa no processo de cozimento. Mas se for, por exemplo, um processo de produção de cerveja, ele vai produzir muito álcool, esse álcool vai ficar retido dentro do alimento por um processo específico. Então, quando nós temos a massa do pão crua, nós não temos esse carboidrato simples, nós temos amido. E amido é um polissacarídeo, uma molécula muito grande. Então, para a levedura conseguir consumir e fermentar essa massa, ela vai precisar primeiro quebrar esse amido
em substâncias menores, em carboidratos simples. Então, ela vai pegar uma alfa-amilase, quebrar esse amido e vai produzir carboidratos simples para realizar a fermentação. Então, ó, na panificação, aumenta a quantidade de açúcares utilizados pela levedura durante o processo de fermentação para produzir gás carbônico. Em cervejas, é também a mesma coisa, a obtenção de açúcares mais simples para as leveduras poderem realizar o processo de fermentação. E também é possível produzir xaropes, aqueles xaropes docinhos que coloca em cima de, ou coloca num bolo, num suco, desculpe, numa sobremesa ou como cobertura. Ele pode ser feito a partir de amido. O amido que não tem sabor doce é uma molécula grande, então você adiciona uma enzima para ela quebrar esse amido em carboidratos simples, em disacarídeos ou monossacarídeos, que esses sim têm o poder do corante, ou seja, proporcionam sabor doce. E por último, nós temos as alfa-galactosidases, que tem como principal fonte os fungos e vão hidrolisar a lactose. Lembrem que a lactose, para os intolerantes à lactose, é possível você quebrar a lactose em glicose mais galactose. Então, esse processo, ele pode ser feito por enzimas. Então, essa quebra para a produção de glicose e galactose em separada. A lactose que é o principal carboidrato do leite. E algumas pessoas têm intolerância e não podem consumir lactose. Então, os sorvetes derivados lácteos, tá? A lactose, ela proporciona problemas de textura, pois formam alguns grãozinhos, então você pode quebrar a lactose e também utilizar essa enzima para produzir produtos à base de leite, por exemplo, bovino, que tem naturalmente lactose, mas você disponibilizar esse produto para pessoas que são intolerantes. Então, você tem a lactose, mas você vai fazer o processo de quebra para que o consumidor não tenha problema de saúde em relação ao consumo de lactose. Tchau, até a próxima aula. Mande suas dúvidas e resolva os exercícios.